Muito bem, muito bom dia, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a este canal. Nós vamos pensar hoje um pouco sobre os transtornos. E para pensar sobre os transtornos mentais, nós precisamos lembrar de um documento bastante importante chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É o famoso DSM. Nesse caso, nós estamos utilizando aqui então a última edição, que é a edição de número 5. Essa é a quinta edição. Essa quinta edição, turma, era de 2023, tá? Aqui no Brasil, então, 1º de janeiro de 2023, foi lançado o DSM-5. Esse DSM-5, que foi lançado em 2023 aqui, seria esse aqui, ó, que chama-se texto revisado, né? Então essa é a nossa última edição do DSM, um texto revisado. Essa aula aqui, turma, é uma aula para aquele que nunca ouviu falar sobre esse documento. É aquele aluno que está chegando agora para compreender um pouco mais sobre o diagnóstico do campo da psiquiatria e da psicologia. Então, esta aula ela vai ser de uma forma bastante introdutória, bastante simples. Então, se você não conhece nada sobre o DSM, vamos me acompanhando aqui que a ideia central é você entender como que eu vou procurar as informações, como que ele funciona, o que é uma seção 1, o que é a seção 2, o que é uma seção 3, quais são os estudos posteriores. Então, são informações como essas que nós vamos discutir aqui. Bom, esse é o nosso documento DSM, ele está em português agora de 2023, ele é feito, né, a tradução é feita pela Artimed, é uma das grandes editoras aí no Brasil que trabalha fortemente dentro do campo da psiquiatria e da psicologia. Bom, então essa é a nossa última capa. Aí tá bem azulzinha no slide, na apresentação, mas ela é um azulzinho um pouquinho diferente, tá? Tá um azul mais escuro aí, mas no presencial a cor é um pouquinho diferente, caso você tenha aí e esteja confundindo um pouco a cor. É a mesma coisa. Bom, o que nós temos que pensar aqui, algumas coisas eu vou precisar resumir, então, por exemplo, é toda a história do DSM, eu acho que não vem ao caso nesse momento, porque no próprio DSM, na seção 1, ele vai contar toda a história, desde o início, lá em 1952 até chegar agora nessa última edição. Então lá ele faz essa construção histórica de todas essas informações históricas do DSM. Vamos pular essa parte, mas você pode ir lá na seção 1 e pode verificar todas essas informações. O nosso foco aqui é ir direto ao ponto, então nós vamos para a classificação do DSM. Classificação do DSM, olha só, é essa informação que está na sua tela onde nós vamos conversar agora. Classificação do DSM. Ponto de partida. Cuidado com o DSM, porque às vezes você quer ir por uma letra um pouco maior e você acaba deixando as letras menores de lado. Quando na verdade as letras menores elas também são muito importantes. Você também precisa compreendê-las. Então veja, nesse primeiro momento eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Observe que aqui tem um espaço em branco e agora, obviamente, você está observando que embaixo você tem um F70. Olha lá, você tem aqui, aí você tem aqui esse espaço que está em branco, onde eu estou assinalando para você, e depois você tem um conjunto de códigos, tá? Então, mas eu não sei o que é isso. Essa informação ela vai aparecer logo nesse início aqui. É aqui onde ele está explicando o porquê que aqui esse primeiro está em branco e porquê que esse segundo está então com os códigos. Então vamos lá. Quando ele diz assim, ó, linhas em branco indicam que o código do Catálogo Internacional de Doenças, a CID-10, depende de um subtipo. Bom, mas vamos explicar o que seria um subtipo. Esse exemplo que está na tela, eu estou na primeira página da classificação. É a primeira página da classificação. Caso você esteja com o seu DSM aberto aí, você tem que estar junto aqui comigo nessa primeira página da classificação.
Nessa primeira parte da classificação, ele está trazendo uma espécie de um sumário, só que é um sumário um pouco mais detalhado. Então nota, eu já vou chegar ao ponto ali do porquê que está sem. Então nota, aqui eu tenho uma página, 35 é a página. O que é que está nessa página? Nessa página nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento. Qual é o primeiro transtorno do neurodesenvolvimento? O primeiro que ele está colocando é transtorno do desenvolvimento intelectual. Esse é o primeiro transtorno que o DSM está apresentando para a gente. Qual é a página onde eu vou encontrar esse transtorno? Na página 37. Então, volta para você pensar novamente. Aqui é uma espécie de um sumário mais detalhado. Então, esses números aqui são referentes ao número da página. Porém, ele começa trazendo uma introdução sobre todos os transtornos que estão nessa categoria aqui, do neurodesenvolvimento. Então, todos esses transtornos, essa introdução, eu explicando quais são esses transtornos, e vai aparecer na página 35, turma. Agora, eu quero saber um transtorno específico que faz parte dessa categoria. Bom, então agora eu estou na página 37. E lá na página 37, então eu tenho o transtorno do desenvolvimento intelectual. Muito bem. Agora, vamos voltar aqui para aquilo que eu comecei dizendo. Por que que tem código e por que que não tem código? No transtorno do desenvolvimento intelectual, esse é o nome de um transtorno, ele está dizendo assim, olha, para esse transtorno do desenvolvimento intelectual, você precisa, para você colocar um código, você precisa especificar uma gravidade. Olha lá. Então, eu não posso colocar que esse sujeito tem transtorno do desenvolvimento intelectual sem colocar a gravidade. Por que eu preciso da gravidade? Porque se eu não coloco a gravidade, eu não tenho código. Tá certo? Portanto, esse transtorno, depois nós vamos ver outros que também aparecem assim. Esse transtorno, neste exemplo, ele precisa especificar alguma informação. Para esse exemplo, ele precisa então especificar a gravidade. Ah, professor, mas como é que eu vou saber da gravidade desse transtorno? Ah, filha, acalma seu coração. Quando você chegar lá no transtorno do desenvolvimento, quando você chegar lá ele vai explicar para você o que significa o leve, o que significa o moderado, o que significa grave, o que significa profundo. Lá ele vai explicar para você quais são as características que esse sujeito precisa apresentar para que seja considerado leve, moderado, grave ou profundo. Então não é aqui, não é na classificação que você vai encontrar essa informação. Lembra que nós estamos apenas no sumário, um expandido aqui, usando a minha expressão, um sumário expandido, tá? Bem, aqui eu trouxe um exemplo da primeira página da classificação. Vamos olhar um outro exemplo de um outro transtorno. Todos esses transtornos que estão aí na página, todos eles pertencem, lembrando, aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então eu tenho transtorno do desenvolvimento intelectual, eu tenho transtorno do espectro autista, eu tenho o déficit de atenção e hiperatividade, nosso famoso TDAH. Bom, então vamos usar o TDAH, que é um transtorno bastante famoso, um que nós temos um volume um pouco maior na nossa prática clínica, bastante difundido aí no dia a dia. Então agora veja de novo. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que seria o 68? Página. Então, quando você quer agora saber informações sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você vai direto para essa página, que é a página 68. Agora observe novamente, percebe que tem tracinho em branco? Tracinho em branco está dizendo, olha, você precisa de um especificador.
Portanto, não tem como dizer que o paciente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu preciso dizer que ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dizendo se ele é combinado, ou se ele é desatento, ou se ele é hiperativo. Então eu preciso especificar, neste caso do TDAH, eu preciso especificar um subtipo. Vamos voltar ao ponto de partida. O exemplo que eu trouxe anterior precisava determinar uma gravidade. Neste caso, não precisa determinar gravidade, por mais que você também tenha essa possibilidade. Mas, obrigatoriamente, eu vou precisar, neste exemplo, agora do TDAH, especificar o subtipo. Para TDAH, eu tenho algumas possibilidades. Uma delas é F90.2, opa, não tá legal para você, aí sim, F90.0, F90.1, ou seja, F90.2 significa que esse paciente apresenta combinado, portanto, ele tem tanto a atenção, no caso a desatenção, quanto a hiperatividade, por isso chamado de combinado. Quando o seu paciente apresenta as características diagnósticas para desatenção e para hiperatividade, portanto, chamamos isso de combinada. Combinada vai para F90.2. Bom, então, você agora está aí no seu consultório e chegou para você um laudo dizendo, olha, o Joãozinho, o Pedrinho, o Zezinho apresenta F90.2. O que significa F90.2? Significa apresentação combinada. Bom, gente, muito obrigado por estar aí. Aqui fiz um pequeno resumo sobre esse início de DSM, falando apenas sobre a classificação do DSM. Muito obrigado, até a próxima.